Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra feminicídios em Lagoa do Carro e Vitória de Santo Antão. Rapaz arrastado de casa e assassinado a tiros no Engenho Maranguape. Morre no Restauração jovem baleado no União da Macaxeira. Idoso morre baleado dentro do carro no Engenho do Meio. Jovem assassinado a facadas pelo próprio primo na ilha de Joana Bezerra. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 26 de abril de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 27 assassinatos, 27 homicídios, 17 crimes ocorreram no interior e 10 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 958 assassinatos, sendo 507 no interior e 451 no Grande Recife. E agora vamos saber os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho às 7 horas na sua TV Jornal. Um abraço, bom dia, bom início de semana para você, Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia para você, os ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 horas, hoje destacando que tivemos aí um final de semana com muitos acidentes. Um deles, o maior destaque, digamos assim, foi a morte de um adolescente de 16 anos. Ele foi atropelado por um carro em Goiânia. A informação que o motorista estaria em alta velocidade. Fato é que a família passou o final de semana nessa luta aí, nessa tristeza, para sepultar o corpo desse adolescente. A gente vai mostrar também vários assaltos, em um deles uma tentativa de latrocínio, ou seja, tentativa de roubos quase que seguida de morte, né? Um rapaz reagiu a um assalto e aí foi esfaqueado várias vezes pelo criminoso. E a gente mostra também que mais uma pessoa morreu afogada em Pernambuco, dessa vez no Agreste. O rapaz, 21 anos de idade, estava lá tomando banho em um açude e terminou perdendo a vida. 7 em ponto, não esquece. Bronca 24 horas na sua TV Jornal, SBT, Canal 2. Abraço, Eliel, e boa semana a todos. Um abraço, Gurgel. Franklin Emanuel Oliveira Silva, jovem com 18 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros de revólver após uma bebedeira no loteamento Divino Espírito Santo, que fica em Trindade, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta cometeram crime cujos motivos são desconhecidos. Um adolescente de 17 anos de idade foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua do Amanhecer, no bairro de Águas Compridas de Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. Este adolescente, ele era de Porto de Galinhas, mas foi morar em Águas Compridas depois de conhecer uma jovem pelas redes sociais. E de acordo com informações, ele havia recebido um telefonema para fumar maconha e quando saiu, acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O servente de pedreiro Cleiton Henrique da Silva Bonfim, com 36 anos de idade, residente na Rua Doutor Flávio Manajá, no Curado, no Recife, ele foi assassinado com tiros de pistola .40, cerca de 13 disparos, a maioria na cabeça, na Avenida Recife, em frente ao Hospital da Mulher, no bairro dos Torrões. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o servente de pedreiro já havia tirado cadeia 2 vezes por roubos e que seria usuário de drogas. Carmelito Luiz da Silva, de 40 anos, residente na Rua Flor de Laranjeira, em Jardim Muribeca, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a tiros em frente ao armazém de construção de Chicão, localizado na Avenida Rio Jaboatão, lá em Marcos Freire. Crime praticado por um elemento desconhecido. A única informação é de que o Carmelito, o crime pode ter ligação com tráfico de drogas. José Moraes dos Santos, de 31 anos de idade, foi assassinado a bala perto de um campo de futebol na Rua Padre Rolando, em frente ao posto de saúde em Tuparetama. 4 elementos no carro não identificado
cometeram o crime. A informação é de que o José Moraes havia deixado o presídio de Pesqueira há cerca de 2 meses. Jefferson Douglas da Silva Ferreira, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Marechal Castelo Branco, em Amaragi, por 2 homens, um deles um tal de Lagoa. De acordo com informações, Jefferson já havia sido preso por uma tentativa de homicídio, era usuário de drogas e o nome dele estaria em uma relação de um grupo aí, um grupo criminoso. Já estava na relação, preparado para morrer e foi assassinado. O corpo de Jefferson foi encaminhado ao IML. Um adolescente de 16 anos foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Paraty, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, o adolescente teria envolvimento com tráfico de drogas e tinha sido morto por uma facção ligada ao tráfico de drogas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Olha, minha gente, o sargento reformado Nery, sargento PM José Felipe Nery, perdeu todos os documentos, inclusive a carteira funcional. Isso aconteceu pela rua Araxá, no loteamento Conceição, em Palmareiro Paulista. E o nosso amigo sargento Nery, José Felipe Nery, faz um apelo: se alguém localizou os documentos dele, ligar para o número 91348941, repetindo, 91348941. Arthur Henrique Mota dos Santos, jovem com 22 anos, residente na rua 107, casa A, no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. Ele, ao sair de casa para comprar cigarros, acabou sendo assassinado ainda pertinho de casa com disparos de arma de fogo por um elemento desconhecido, sendo ainda levado para o hospital Miguel Reis, em Paulista. De acordo com informações, ele seria usuário de maconha. Daniel Bruno André, de 33 anos de idade, foi assassinado a bala na rua 3, bairro Bela Vista, em Vitória de Santo Antão, por 2 homens em um carro Onix branco de placa não fornecida. De acordo com informações, Daniel, ele foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio no mês passado contra Gerson Demétrios do Nascimento, e ele pode ter sido vítima de uma vingança. Um adolescente de 17 anos foi assassinado a tijoladas e pauladas na rua Manuel Pereira da Silva, loteamento Parque Real, em Caruaru, no agreste do estado. De acordo com informações, ele teria dias antes tentou entrar na casa de uma vizinha lá, a turma pegou ele, baixou o cacete, ele conseguiu escapar. E agora, ontem, ele foi assassinado a tijoladas e pauladas, talvez ainda por conta da situação, ter invadido a casa da mulher. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Rapaz arrastado de casa e assassinado a tiros no Engenho Maranguape. Morre no Restauração jovem baleado no União da Macaxeira. Idoso morre baleado dentro do carro no bairro do Engenho do Meio. Jovem assassinado a facadas pelo próprio primo na ilha de Joana Bezerra. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rapaz arrastado de casa e assassinado a tiros no bairro do Engenho Maranguape.
Um rapaz cujo nome não foi fornecido, residente no bairro do Engenho, Maranguape, em Paulista. Ele foi arrastado de casa por elementos desconhecidos, levado para o meio da rua, onde os criminosos mandaram ele se ajoelhar e aí meteram bala, assassinaram o rapaz. De acordo com informações, os criminosos estariam atrás de um tal de abacaxi que conseguiu fugir. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando da delegada Euricélia Nogueira. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a bala na estrada de acesso ao Sítio Novo, em Cupira, no interior do estado, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o adolescente já havia sido apreendido na FUNASE e teria envolvimento com tráfico de drogas. O Elson Nascimento de Barros, de 24 anos, foi assassinado a facadas pertinho da residência dele, na Rua do Cemitério, no Sítio Juá, Distrito Espírito Santo, em Uricuri, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos. As informações de que o Elson, ele seria um ex-presidiário e usuário de drogas. Aleilson Albuquerque da Silva, de 20 anos, foi assassinado a facadas ao lado de uma churrascaria à margem da PS 636, uma avenida principal em Petrolina. E o suspeito do crime, um tal de Gildinei Gomes, que está foragido. Daniel Alexandre da Silva, de 19 anos de idade, foi assassinado a bala na Rua Machado Chaves, no Sítio Gabriel, em Tracunhaém, no interior do estado, por elementos desconhecidos. A informação é de que o Daniel já foi preso por crime de tráfico de drogas. Um acidente ontem pela madrugada acabou tirando a vida de um jovem em Serra Talhadense, de apenas 22 anos de idade. Segundo informações, Bruno Henrique Soares da Silva conduzia a motocicleta, uma XRE, quando sobrou na curva na Avenida Afonso Magalhães e acabou batendo em um ponto de mototáxi. Daí ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um empresário de Arapiraca, no estado de Alagoas, morreu em um acidente na BR-423 em Lajeado, no agreste do estado. José Domingos da Penha, 53 anos de idade, dirigia uma caminhoneta quando um dos pneus do carro estourou e o veículo desgovernado capotou. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao IML em Caruaru. O trabalhador rural Cícero Manuel de Oliveira, 55 anos, morreu em um acidente, uma colisão envolvendo duas motos no povoado Garcia, em Águas Belas, no agreste do estado, e o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. O outro motoqueiro, Marcos Vinícius Ferreira Mangaba, ficou ferido e foi socorrido no hospital local. Cleiton da Silva Conceição Florencio, de 15 anos, e José Neto do Nascimento Araújo, 19 anos, morreram em um acidente na PS 145 em Brede da Madre de Deus. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo, e eles que estavam na moto morreram na hora. Um adolescente de 15 anos foi assassinado, espancado e estrangulado na Rua Dom Bosco, também conhecida como Rua São Mateus, em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. E o suspeito, um irmão dele, Antônio Henrique de Lima Santos, de 22 anos de idade, que foi preso em flagrante logo em seguida por militares da PM. O adolescente de 15 anos chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada, de onde o corpo foi removido para o IML. João Siqueira Guedes Neto, de 23 anos, e Jadson Ferreira de Azevedo, 29 anos. Este Adson, ele estava no regime semiaberto por roubo e os dois foram assassinados a bala na Rua Eloy Pereira de Andrade, no sítio Maracujá, e também no interior do estado. Dois homens a pé cometeram o crime cujos motivos são desconhecidos. Eduardo Barbosa de Lima, de 32 anos de idade, foi assassinado a tiros na Rua Doutor Miguel Braz, no sítio Juliana, em Santa Maria do Cambucá, crime de autoria e motivos ignorados. Damião Leite da Silva, de 38 anos, foi assassinado com a facada no coração na residência dele durante uma bebedeira na Rua Casa Nova, no bairro das Rendeiras, em Caruaru. E a suspeita, a mulher dele, Renata Andrelli Alves da Silva, de 27 anos, que foi presa em seguida por policiais militares. Polícia registra feminicídios em Lagoa do Carro e Vitória de Santo Antão.
A primeira vítima foi a professora Rosicleide Maria da Silva, de 32 anos de idade. Ela morava na rua Projetada, ao lado da Igreja Católica, no bairro Mutirão, em Lagoa do Carro, e foi assassinada a facadas e o corpo encontrado despido dentro do banheiro da residência. O suspeito, o ex-companheiro dela, o maquinista Marinaldo Manuel Ramos, de 37 anos de idade. O casal estava separado há cerca de 3 meses e deixou um filho de 11 anos do relacionamento. Esse menino já vivia com a avó por causa dos constantes agressões praticadas por Marinaldo contra a companheira dele. E daí ele está foragido. O outro feminicídio, a vítima foi Joselma dos Santos Alves, de 34 anos. Morava na rua 8, loteamento Conceição, comunidade Iraque 2, no bairro da Bela Vista, em Vitória de Santo Antão. Foi assassinada a tiros na própria residência. Suspeito, o companheiro dela, Paulo César de Oliveira, 49 anos de idade, que foi perseguido por populares, levou uma camada de pau e saiu correndo e foi parar na delegacia. Lá ele jogou a arma no chão da delegacia e escapou porque entrou na delegacia. O casal estava separado também há cerca de 3 meses e a vítima, Joselma dos Santos Alves, ainda chegou a ser levada para o hospital João Murilo, lá mesmo em Vitória de Santo Antão. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ligados com a gente aqui na jornada, na rua 76, no Managuapium Paulista. Café Rodrigo, Dudu, Bel Feliciano e Dona Zefinha. E também o sargento PM Valdecil Guará. Ele recebeu alta, estava internado no hospital da PM, recebeu alta e está se recuperando em casa, no Jardim Paulista, em frente à UPA. Laiana da Esmaltaria está no Jangaim Paulista, ligada com a gente aqui na jornal. O Everson da Silva Gomes, de 20 anos de idade, e Lucivan Gersino Gomes, 30 anos, eles trafegavam de motocicleta e foram assassinados a bala na comunidade Paquistão, em Gravatá, no Agreste do Estado, por um elemento que fugiu em um carro não identificado. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Uma pessoa de sexo ainda indefinido foi encontrada morta carbonizada no banco do motorista de um carro HB20 da Hyundai, um carro marrom de placa PDZ 3166, totalmente incendiado em terras do Engenho Bonestino, em São Benedito do Sul, na Mata Sul do estado. De acordo com informações, o carro teria descido uma ladeira, quebrado uma cerca lá e caído na ribanceira, incendiado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Morre no Restauração jovem baleado no União da Macaxeira. Alisson Roberto José Nascimento da Silva, de 20 anos de idade. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo no último dia 23, pertinho do campo do União da Macaxeira, por elementos desconhecidos. Alisson tinha sido levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, de onde foi removido para o HR ontem. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Entre os aniversariantes de hoje, segunda-feira, Severino, conhecido Bill Careca, morando nos Aflitos. Severino Bill Careca, ele é esposo de Mônica do Caruá. Juliana Souza Neri, ela é esposa de Heitor Neri e é nora do sargento Neri e Dona Suzana, família que mora no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. Zeca Pedreiro, completando 73 anos, mora na rua Tupiniquins, em Santo Amaro. Ele é amigo do operador de áudio, nosso amigo, operador de áudio aposentado, Ivanildo Queiroz. Bruno Cascato também está aniversariando, ele que é produtor da dupla Caju e Castanha. A esposa do Bruno é a Fernanda Delange, o sogro dele é o Santiago da Santiago Diesel. Branquinho, da padaria de Seu Manuel, da Rua da Bola, em Santo Amaro. Ele é amigo de Jacilene, Bibia, Andréia e Dona Hilda. Anderson Gugu, de Nova Descoberta, é esposo de Tatiana, e a sogra do Gugu é a Dona Creuza. Lelo, ele é sobrinho de Regis do Caldinho, da Eurico Chaves, em Casa Amarela. Rafael Fernando é o Rafa Gordo, ele é do Alto do Mandu. Haverá um almoço no bar Come em Cima e Come Embaixo, que fica na Guabiraba, e patrocinado por Moura, que é do bloco Deixa Falar. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupeço Nunes. Os sargentos José Reginaldo de Aragão e Moisés Maciel Ribeiro. Os cabos Edivaldo Ferreira dos Santos e José Boaventura de Medeiros Aquino. E a pensionista Maria Verônica Barbosa da Silva. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Idoso morre baleado dentro do carro no bairro do Engenho do Meio. Frederico José de Melo, de 65 anos de idade, dirigia o carro dele, um Versa preto,
quando foi baleado na rua Manuel Corte Real, no bairro do Engenho do Meio, por 2 homens em um carro Corsa escuro. O idoso baleado perdeu o controle do carro e bateu em um poste e morreu na hora. Não levaram nada dele, portanto descartada a possibilidade de latrocínio, roubo seguido de morte. E o caso segue sendo investigado pela polícia. E atenção! Jovem assassinado a facadas pelo próprio primo na ilha de Joana Bezerra. Eduardo de Oliveira Batista, de 21 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira, tendo sido ainda levado para o Hospital da Restauração, de acordo com informações. O crime aconteceu pertinho da academia da cidade, na ilha de Joana Bezerra, e teria sido cometido por um primo dele, cujo nome não foi informado, e que a mãe do primo, justamente a tia dele, segurou o filho para que cometesse o crime. O corpo de Eduardo de Oliveira Batista está sendo removido para o IML por Jamerson, funcionário do necrotério do HR, genro de Eduardo Concha, do loteamento Santos Cosme e Damião. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e conteúdo de plantão, aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.